colega está perguntando aqui? Ela diz o seguinte, olha, eu tenho um cliente ruim, eu tenho um cliente que não me permite a contabilização regular. O que eu devo fazer numa situação como essa? Vamos conversar sobre isso. Primeiro de tudo, o contrato de prestação de serviço, ele é extremamente importante e muita gente acaba deixando ele de lado. Deixa ele de lado ou por não ter, ou deixa de lado porque faz um contratinho padrão. Então, assim, primeiro de tudo, é muito importante que você tenha um bom contrato de prestação de serviço que tenha minimamente o que a resolução do CFC exige, tá? Isso aí é extremamente importante. Muita gente, inclusive, nem olha essa resolução do CFC. Começa, abre seu escritório, começa a prestar serviço de contabilidade e sequer estudou a base mínima que é dizer assim, olha, o que precisa ter no contrato de prestação de serviço? Para além disso, tá? Então, assim, primeiro ponto, precisa ter um bom contrato de prestação de serviço. Segundo ponto, você precisa fazer valer o contrato de prestação de serviço. Isso significa que você tem que ter, a firmeza, o pulso de cobrar o que está no papel. Porque só estar no papel e não cobrar não adianta nada, beleza? O que eu tô querendo dizer com isso? É que assim, às vezes a pessoa faz a abordagem de prospecção, de venda, de fechamento e não tem um onboarding compatível com as demandas do contrato. Durante essa negociação e fechamento, não trouxe essas informações, tá? Uma das coisas que a resolução do CFC sobre o contrato de prestação de serviço exige é que esteja claro o escopo, quais são os serviços de forma detalhada, quais são os serviços que serão feitos de forma recorrente, habitual, eventual e que podem estar no escopo do contrato, mas que serão feitos de forma eventual, por demanda. Se isso não está claro, já começa com um problema, porque se não está claro, presume-se, pela habitualidade, pela expectativa das partes, e o contrato é o famoso all-inclusive, Ele contempla todas as atividades habituais de um contador, tá bom? Então isso é uma primeira questão. Segunda questão é, então, assim, contrato de prestação de serviço, de acordo com a resolução do CFC, tendo as cláusulas mínimas, também tem que ter lá, por exemplo, eu não vou aqui discorrer sobre toda a resolução do CFC, isso pode inclusive ser tema aí para uma aula nossa. A resolução do CFC exige que esteja constando as obrigações do contratante. A gente costuma falar das obrigações do contratado, do escritório de contabilidade, mas não costuma falar sobre as obrigações do contratante, ou seja, o que ele precisa fazer. E não só o que ele precisa fazer, o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, quando ele precisa fazer. Nesse caso, que a colega traz, que o cliente não possibilita a contabilização regular. O que normalmente não possibilita a contabilização regular? A falta de entrega de documentos, a falta de entrega de extrato, Então, assim, hoje a gente já tem uma série de tecnologias que nos permitem acesso às contas bancárias, no modo de visualização, mesmo que você não faça o BPO financeiro, você consegue ter senha para consulta, E aí, com isso, você tirar dali a informação sem que o cliente precise te mandar os extratos. Só que aí vem essa questão. Está previsto no teu contrato que ele precisa mandar os documentos XYZ, que ele precisa mandar isso na periodicidade tal, até tal dia, de determinada forma, qual é o tipo de relatório ou se é com acesso à conta. Isso tem que estar claro, porque se não está claro, você não pode cobrar, Então, e que a partir daí a tua obrigação de entrega, por exemplo, do balancete mensal, ela acontece X tempo, X dias, por exemplo, após o cumprimento da obrigação do cliente. Ou seja, o teu prazo está associado ao prazo dele, porque senão ele fica demorando atrás, daí te entrega tudo numa tacada só e você acaba tendo que fazer mutirão, pagar hora extra para funcionário para poder entregar as obrigações dentro do prazo, Então, esse tipo de coisa é importante ficar claro, esse tipo de coisa é importante você ter no teu contrato. Mais do que ter no teu contrato, no processo de captação e venda,
durante aquelas reuniões, isso já tem que ficar claro que faz parte da cultura do teu negócio. Porque se isso não tá claro, o cliente acha que é casa da mãe Joana, chega lá, você quer ser linha dura e acontece um conflito. Então, a qualificação do cliente já começa antes da venda ser efetivada. Ele precisa entender que é assim que a banda toca na tua empresa, no teu escritório, e você já vai alinhando ele com isso. Se ele não tem cultura para isso, se ele não tem gestão para isso, se ele não tem um administrativo financeiro para isso, você pode vender a solução, um BPO financeiro, por exemplo. Você pode vender uma consultoria para estruturar a equipe dele, se a equipe dele não tem processos bons o suficientes. Você pode fazer isso, beleza? Então, assim, perceba, tem soluções que vêm a partir desse problema. Mas não foi exatamente isso que a colega questionou. Olha, eu já tenho cliente, muito provavelmente esse cliente não tem um bom contrato de prestação de serviço, provavelmente esse cliente não teve esse onboarding ideal, não teve essa qualificação ideal, e assim, é o que tem para hoje. Eu tenho um cliente ruim na minha carteira que eu ainda não posso demiti-lo, né? A colega fala aqui, enquanto eu ainda não posso demitir os clientes com esse perfil, né? O que eu faço aqui? A arte do possível. Talvez seja questão de um aditivo contratual, tá? Para você deixar isso claro para o cliente e para você. Quando você fala aqui de ficar claro que o serviço de contabilização não será feito por mim, a gente entra num outro assunto que eu acho que precisa ser mais falado. As pessoas têm medo, parece, de falar sobre isso, que é o seguinte: a norma, né, a legislação, não é norma, a legislação, o Código Civil, ele exige que todas as empresas tenham contabilidade. Né? Então, o único caso de exceção é o MEI. Né? A gente tem ali o MEI como aquele pequeno empresário com um tratamento diferenciado simplificado pelo Código Civil. Fora isso, todas as empresas têm que ter contabilidade. Agora, isso não significa que você é obrigado a fazer a contabilidade de todos os seus clientes. E aí o contrato tem que ter um escopo, né? Existe alguma norma que me impeça de ter um contrato de prestação de serviço fazendo só o departamento pessoal? Não, não tem. Existe uma norma proibindo de ter um contrato de prestação de serviço exclusivamente da parte tributária? Não, não tem. Então, no meu ponto de vista, não há impedimento de você ter um contrato de prestação de serviço em que você se compromete com aquele cliente a fazer exclusivamente a parte de departamento pessoal e tributária. Não há, tá? Agora, na prática, eu já vi dar problema com o conselho de contabilidade. Por quê? Porque esse processo não foi bem feito. Não foi feito com as devidas ressalvas. Quando um cliente me procura, eu preciso deixar claro para ele que ele precisa ter contabilidade regular. Ponto. Assim, olha, a legislação te exige, todas as empresas têm que ter escrituração contábil regular. E para que eu possa fazer a tua contabilidade regular, eu preciso disso para poder cumprir essa obrigação. Inclusive para poder entender a tua empresa e entregar um serviço melhor e te ajudar a ter mais lucro, a faturar mais, a ter um controle dos teus negócios. Mas eu não quero ter contabilidade, eu não quero ter isso, eu não quero ter aquilo. Então, ok. Então, o que eu acho interessante? Que você dê ciência para esse prospect, para esse futuro cliente, de que ele precisa ter contabilidade regular e que se ele não quer que eu execute essa contabilidade regular, que ele deve procurar um outro profissional que faça essa parte. Responsabilidade dele buscar, então, um profissional que faça essa parte. Inclusive ter uma declaração, ter um documento, uma ata de reunião em que ele assine ciência disso. Ele está ciente de que se ele não contrata comigo a parte da escrituração contábil, ele precisa ter com outro profissional. Beleza? Porque os problemas que eu já vi com o conselho de contabilidade em relação a isso foi nesse sentido. Foi no sentido de o conselho imputar responsabilidade ao contador de não ter dado essa informação, essa orientação ao seu cliente. O cliente achou que podia contratar só fiscal e IDP e que não precisava ter contabilidade. Então, assim, você precisa, como contador, dizer, olha, você precisa ter escrituração contábil, seja comigo, seja com outro profissional.
Você quer fazer um contrato comigo de fiscal e IDP? Saiba, é sua responsabilidade buscar essa escrituração contábil de alguma outra forma, tá? E aí meu contrato vai ter, claro, quais são as obrigações, qual é o escopo em relação a isso, tá? Sinceramente, é empurrar o problema com a barriga, tá? Eu não recomendo ter clientes assim, porque esse tipo de cliente vai ser uma desgraça. Mas, Caio, eu vou prospectar cliente só fiscal IDP. Isso vai ser uma bosta. Teu escritório vai estar nivelando muito por baixo. Você vai estar facilitando a entrada de clientes ruins, clientes do tipo D, enquanto você poderia estar filtrando isso para captar clientes A, clientes B, tá? Então, assim, eu não acho uma boa estratégia. Mas, tratando da dúvida da colega, que é a coisa do, é o que tem para hoje, né? Então, beleza, então, se é o que tem para hoje, é isso. Daria para ir por esse caminho como um paliativo, tá bom? Agora, se você não tem acesso aos extratos, por exemplo, se é isso que está te impedindo de fazer a contabilidade, saiba, mesmo pelo cumprimento das obrigações fiscais, você vai ter dificuldade, né? Porque, no mínimo, vamos pensar lá, Simples Nacional, Lei Complementar 123, Resolução CGSN 140. Mesmo que você não tenha contabilidade regular desse cliente, tem que ter livro caixa, e o livro caixa tem que demonstrar todas as movimentações financeiras dele. Então, se você não tem informação de todos os dados financeiros, todas as movimentações financeiras dele, vai dar problema, tá? Então, sim, só para dizer que não é uma solução mágica também. Você vai ter esses pontos, tá bom? Espero que tenha ajudado você, espero que isso te ajude de alguma forma aí no teu trabalho cotidiano.